Olá, pessoal, com muita alegria estamos começando mais uma vez o Luciano Convida. Convidados maravilhosos que queremos produzir também aqui conteúdos que gerem vida para cada um de vocês. E vocês estão percebendo, né? Cada convidado, um melhor do que o outro. Gente, cada coisa maravilhosa que já foi falado aqui. Já tivemos psicólogos, já tivemos ministros de música, já tivemos padres, já tivemos autoridades falando aqui conosco. E hoje eu peço que você fique até o final. Fique até o final, porque, olha, a conversa de hoje vai ser muito bacana, muito bacana. Quero convidar você também a começar a nos seguir ali no Instagram. Nós temos vários recortes de todos os podcasts que nós fizemos até agora, tá bom? Então siga a gente lá. Pessoal, a convidada de hoje, ela é maravilhosa. Eu conheci ela através de alguns amigos, entrei nas redes sociais dela, fui fuçar lá nas redes sociais dela. Que moça fantástica. Só para você ter uma ideia, hoje eu não vou falar aqui na raça, não, eu tenho que ler, porque o currículo dela é um currículo muito bom, embora jovem, mas um currículo fantástico. Presta atenção, a nossa convidada, ela é graduada em musicoterapia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. É especialista em musicoterapia aplicada do desenvolvimento ao envelhecimento pela Faculdade Santa Marcelina. Ela é pós-graduanda em análise existencial e logoterapia frankliana pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Atualmente, ela é professora da disciplina de transtorno do neurodesenvolvimento do curso de pós-graduação em musicoterapia da Faculdade Santa Marcelina e é supervisora clínica também. Quem está conosco aqui é a Sara Caroline Jerônimo da Silva. Ó, vamos lá. Sara, seja muito bem-vinda. Que bom ter você conosco. Eu que agradeço demais, né? Falando toda a ideia do podcast, as pessoas que já vieram, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Nossa, a honra é nossa ter você conosco. Estava muito ansioso. Os meninos que conheceram vocês falaram, Luciano, olha, a Sara é fantástica, olha, tem um currículo, fala muito bem, inteligente demais. Eu falei, então ela tem que vir, tem que vir. Nós. Que bom que você veio, Sara. Estou muito feliz, viu? Muito obrigada, também estou muito feliz. E eu peço que você que está nos acompanhando, fique até o final. Eu tenho certeza que hoje vai ter coisa boa para você, tá bom? Sara, para a gente poder dar início aqui, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua vida, da tua história, da sua família. Como que começou a sua vocação? Você é uma moça católica, a sua vocação religiosa, a sua vocação familiar. Quem é a Sara? Eita, que pergunta, né? Geralmente perguntam, quem é você se te dá aquela tela azul? Mas vamos lá, eu sou a Sara, sou católica, tenho 26 anos, sou filha da Francisca, mais conhecida como Rosa, e também sou filha do José, irmã do Diego, que vem me acompanhando hoje. E a minha história, né, com a igreja e com a música, ela começou desde muito cedo, né? Então, minha mãe, ela sempre me incentivou muito para a igreja, para fazer a catequese, os sacramentos, né? Fiz o meu crisma, já fiquei como catequista, já vi que eu tinha facilidade ali com o grupo, com os jovens, né? E foi na mesma fase que eu tinha muito interesse em música, mas a gente não tinha condições de estudar, né? De fazer algum curso de música. Vocês são de São Bernardo do Campo, é isso? São Bernardo do Campo. Certo. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu tive uma viagem para Brasília. Grande parte da família da minha mãe é de músicos, né, da igreja. É mesmo? Tem, todos que são músicos e professores, músicos e da saúde. Então, a gente tem essa divisão. A música sempre esteve presente na sua vida. Sempre esteve presente. E aí, meu tio me ensinou 4 acordes lá numa das viagens, me presenteou com o violão dele. E aí, eu comecei a estudar por conta, aprendi o violão. Comecei a tocar na igreja, tocar na escola, e foi algo que começou a fazer parte da minha vida, né? Começou a fazer sentido. Então, a partir dessa influência da minha família, da igreja também servindo, e dessa coisa com os grupos de jovens que começou a me cativar para a pessoa humana. Certo. Conversava com você um pouquinho agora há pouco, e você falava que faz parte de um grupo de jovens sarados. O que é os jovens sarados, Sara? Uma academia para a sua alma. A gente brinca esse nome, né? A pessoa, tem que ser maromba, né? Para participar dos jovens sarados. Você olha para mim, tá não. Mas os Jovens Sarados, ele é um estilo de vida,
né? Tem todo um direcionamento ali pra gente ser jovens de almas saradas mesmo. Certo. E não jovens de idade cronológica, né? Então, a Certo. gente tem desde os pequenininhos, os jovens, adultos e idosos também que participam da missão, né? E a gente está espalhado pelo Brasil inteiro. Agora, a gente já tem alguns missionários que estão indo para a África também, né? Fazer esse trabalho missionário lá. Então, é uma coisa bem legal. Hoje, de manhã eu estava dando aula e eu conversava com uma aluna minha do ensino médio que nós íamos fazer o podcast com você. Dela, mas quem que é a Sara? Eu falei, ela é de São José dos Campos. São Bernardo. São Bernardo dos Campos. E ela faz parte dos Jovens... eu faço parte também, eu vou assistir. É a Hillary. Hillary, olha a Sara aqui, ó. Tá bom? Mas tira uma dúvida, Sara. Os Jovens Sarados, quem começou ele foi o padre Edmilson, da Canção Nova. Isso Tem quanto mesmo. tempo já esse trabalho dos Jovens Sarados? Jovens Sarados têm 16 anos. 16 anos. 16 anos. Então é interessante porque começaram em 4 pessoas, né? O padre Edmilson, a Cíntia, o Du e o Léo, Certo. né? Eles começaram se reunindo numa rádio, né? Começaram a rezar, e aquela coisa do dai-me almas, e foi multiplicando. A tal ponto que aquele grupo ficou tão grande que precisou se dividir, foi precisando se dividir, e quando viu, Se espalhou. se espalhou. E você disse que é de uma família de músicos, aprendeu a tocar com o seu tio violão, né? Meu tio Adriano. Tio Adriano, e começou a tocar na igreja. Mas tocava na missa, Na missa e nos grupos de jovens. é mesmo? E você canta também. Canto também. Eu acompanhei esses dias, eu estava dando uma olhadinha nas suas redes sociais, você canta muito bem, viu, Sara? Muito obrigada. Canta muito bem e toca muito bem. Me emocionei muito com o vídeo que eu vi. Pessoal, sigam a Sara lá no Instagram dela. Olha, tem muita coisa boa lá também. Então a música sempre fez parte da sua vida. Sempre fez parte da sua vida. E não é à toa que hoje você é músico-terapeuta. É isso, né, Sara? É isso mesmo. Fala pra nós, como que surgiu a tua vocação para ser músico-terapeuta? Como que surgiu isso? Perfeito. É interessante, né? Porque, assim, tudo que tá na nossa vida, tudo que acontece na nossa história, né? Nada é colocado de lado, né? Tudo tem um porquê e tudo tem uma convocação que a vida vai fazendo pra Sim. gente, né? Então, toda essa história que eu contei da música, de ver a vocação, né, na minha família, os músicos que serviam na igreja, ao mesmo tempo, essa questão da área da saúde, porque lá em casa, a minha mãe é técnica de enfermagem, né? Meu pai, ele trabalhava arrumando máquinas de raio-x. Meu irmão foi junto com ele, hoje opera, né? Tecnólogo em radiologia, então ele faz os exames. O Diego? O Diego. Então a gente viveu todo esse contexto de saúde na minha casa e ao mesmo tempo a música gritando dentro de mim. E por ter essa vida, né, religiosa, né? Então uma vida de oração, tudo que a Igreja Católica vai direcionando, Sim. a gente começa a ouvir um pouquinho sobre vocação. E entende que vocação não é só para quem casa, quem vai ser padre, freira, né? Mas existe a vocação profissional. Então, a gente entende que existem dons que Deus nos dá para colocarmos a serviço. Sim. E quando eu cheguei no processo da escola de decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu comecei a entrar em parafuso. Como meu toda Deus, adolescente. E agora? Meu Deus, o que eu faço? Então, eu comecei a entrar em parafuso porque eu não sabia qual que era a minha convocação, né? E eu tinha muito essa coisa da saúde, que eu achava muito interessante. Ao mesmo tempo, essa coisa da arte, só que faltava cuidar do outro. E a música, ao mesmo tempo, para mim, sempre esteve nesse lugar de servir. Né? Então, eu nunca fui a musicista que tocava pra me vejam. Eu sempre fui a que... O que vocês gostam de cantar? Pra unir o grupo. Sim. Então, no grupo de jovens, a mesma coisa. Na escola, a mesma coisa. E aí, eu comecei a entrar em oração pedindo a Deus. Né? O que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Né? E aí, no terceiro ano, no início do ano, uma professora de português fez um desafio pra gente. Tá. Né? Ela falou, olha, no final do ano, vocês vão apresentar um trabalho, que é uma feira de profissões. Vocês vão ter o ano inteiro para estudar a profissão que vocês querem seguir. Isso no ensino médio, terceiro ano. Terceiro ano. Tá. Então, no início do ano, vocês vão ter o ano inteiro para estudar a profissão que vocês querem seguir para a vida. E no final do ano, vocês vão apresentar qual que é essa profissão. Falei, legal, não faço ideia. Vou ter que fazer um trabalho e eu não sei o que eu vou ser da minha vida. Né? E nessa fase, eu já estava nos grupos de oração, já conhecendo sobre intercessão. Você é de grupo de oração? Eu vim de grupo de oração e hoje estou no Jovens Sarados, que também, né, sim. bebe ali, né? Então, foi quando eu comecei a rezar, que eu já tinha entendido como é que funcionava rezar e falar com Deus, né?
E aí eu pedi pra ele, Senhor, me dê uma profissão que eu possa te servir com os dons que o Senhor me deu dentro e fora da igreja. Poxa. Né? E foi uma oração muito sincera e muito simples. E no final dessa oração me veio assim, falei, eu vou fazer um teste vocacional na internet. Aqueles que, bem fuleiro, aquele site bem aleatório. E apareceu, a última opção apareceu, musicoterapia. Você nem sabia o que era. Nunca tinha ouvido falar. E foi em 2014, hoje a gente já escuta falar um pouco mais de musicoterapia, Tá. né? Mas em 2014 se ouvia muito menos, Sim. né? Então, músico o quê? Né? A gente fala, sou musicoterapeuta. Músico o quê? A gente brinca. E aí eu fui pesquisar, e aí no YouTube apareceu um canal, primeira coisa que eu vi, musicoterapia e autismo. E eu também não fazia ideia do que era autismo. Né? Nunca tinha tido contato com ninguém que tem autismo, que tinha algum autista na família, não tinha ninguém na minha família, hoje já está começando a aparecer alguns diagnósticos, né? Mas na época não, então eu descobri a musicoterapia e o autismo ao mesmo tempo. Tá. Aí eu vi um canal no YouTube, Musicoterapia e Autismo, que mostrava sessões de uma criança assim, 1 ano de atendimentos, da primeira sessão até 1 ano depois de sessões e a evolução da criança. Eu falei, como essa criança não olha, não fala, não se comunica. Em algumas sessões ela tá cantando, tá interagindo, e o musicoterapeuta tá conseguindo fazer isso. O que é isso? É isso que eu quero fazer da minha vida. E foi assim, como se fosse uma resposta mesmo de oração. Aquilo que você tinha pedido. E aí veio. E hoje eu sou musicoterapeuta e atuo principalmente na questão do autismo. Tá. A gente, você acabou de falar isso, até um tempo atrás, a gente ouvia falar, nas clínicas tem o psicólogo, tem o fono, musicoterapeuta. Aparentemente parece ser algo muito novo. É novo ou não? É relativamente novo. A questão do uso da música com intenção de cura, com intenção terapêutica, ela é muito antiga. O primeiro registro que a gente tem é aquele episódio que Davi toca a harpa para acalmar os demônios, espantar os demônios do rei Saul. Então é muito antigo, Antigo Testamento, né? Sim, muitos anos. Sim. Mas a música, nessa questão de cura, ela tá em todas as culturas, em todos os tempos, né? Então, as tribos que o pajé usava música nos rituais de cura para espantar os espíritos, Sim. né? Então, tem todo esse contexto. No decorrer da história, muitos médicos receitaram para os pacientes ouvirem música, né? Durante o tratamento. Então, eles acreditavam que ouvir violino, os quartetos de corda, ajudariam de alguma forma a acalmar a alma da pessoa para ajudar o corpo a ficar melhor. Só que até então, isso acontecia sem um estudo. Era uma coisa assim, a música faz bem e tem algum resultado. Só que ela, como profissão e como organizada, né, os estudos científicos começaram a acontecer a partir da Segunda Guerra Mundial. Ah, é? Então, é relativamente recente, né? O que aconteceu? Um dos episódios históricos assim que a gente sempre conta nos cursos de musicoterapia é de que um hospital norte-americano estava cuidando dos mutilados da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e contrataram músicos para ir no hospital para amenizar um pouco aquela situação de dor. Só que eles começaram a perceber na prática que os pacientes que recebiam os músicos se recuperavam mais rápido comparado aos que não recebiam os músicos. Nossa. Então já tem um princípio aí de grupo controle, grupo experimento, de ciência. E aí eles começaram a se questionar, será que a música está acelerando o processo deles de reabilitação? E aí, a partir desses estudos, eles começaram a ver que não, realmente, a música ela age no corpo, no organismo, que acelera esse processo de recuperação. Então, existe um princípio de saúde. E aí, começou a ser organizados os primeiros estudos, os primeiros congressos de musicoterapia, e hoje a gente está no mundo todo. Poxa, que legal, Sara. Fala para nós uma coisa. Como que é feito a terapia da musicoterapia? Perfeito. A terapia da musicoterapia, nem sei se é assim que Tá se fala. certo. Tá certo. Tá certo. É interessante porque muitas pessoas falam pra gente, eu amo música. Música é uma terapia mesmo. Eu escuto música, eu faço musicoterapia na minha casa. Mas não é bem assim. Ouvir música, ela é terapêutica, mas para ser musicoterapia, precisa do profissional. Por quê? A gente entende que o ser humano, ele é um ser biopsíquico, algumas linhas falam sócio espiritual, né? Então, a gente tem essas dimensões. Toda pessoa tem essas dimensões. E a música, ela age em todas essas dimensões, ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, de um paciente que tem alguma questão na dimensão biológica, então um atraso do desenvolvimento, ou uma doença que se instala, ou algum acidente que perde alguma função, né? Então, sofri um acidente vascular cerebral. Né? Então, tem um AVC. Tive um AVC e fiquei com sequelas. Perdi funções neurológicas. Vai ter que fazer um monte de tratamento. Né? A musicoterapia, ela vai usar da música para potencializar o processo de reabilitação da pessoa, porque a música, ela estimula o cérebro inteiro ao mesmo tempo.
E aí, o que acontece? Quando eu perco uma função, morre neurônio, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso estimular o cérebro numa função chamada neuroplasticidade, que o nosso neurônio, um neurônio vizinho daquele que morreu, vai começar a entender que aquela função é importante, e ele vai crescer um bracinho para conectar com o outro. Vai ligando. Isso, que é a plasticidade cerebral, para fazer com que aquela função se recupere, né, por meio de um outro neurônio. A musicoterapia acelera esse processo, porque ela estimula o cérebro inteiro ao mesmo tempo, e ela tem a questão de ser reforçadora, né? Ativar o sistema de recompensa. Então, é gostoso fazer a terapia de música. E aí, ajuda a pessoa a se engajar, a fazer mais os exercícios, o cérebro se estimular e ela conseguir, com um tempo menor, alcançar o resultado do processo terapêutico. Entendi. Vamos lá. Para ficar um pouco mais claro aqui. Você está lá na sua clínica, chega uma criança que tem um autismo. E essa criança tem que fazer, não sei, algumas sessões com você de musicoterapia. Você canta, você toca, eu acho que tem que ser feita uma anamnese e tudo, mas você canta, você coloca ela para cantar, e se ela não canta, como que você faz? Como que é a ação ali na prática? Perfeito. Então a gente parte do princípio que a música ela é própria do ser humano, então todo mundo pode se beneficiar. Só que também é uma terapia, né? Uma área da saúde. Então, é um processo sistematizado. Então, a pessoa vai chegar, eu vou fazer uma avaliação, entender o porquê que ela tá ali. Certo. Minha criança tem autismo, mas cada pessoa é única. Sim. Então, o autismo em um vai manifestar de uma forma diferente do outro. Verdade. Então, uns vão ter mais dificuldades motoras, outros mais dificuldades na comunicação, na questão da fala, do contato visual, dos comportamentos ali resistentes, né? Então, a gente vai olhar qual que é a necessidade dessa criança. Dessa pessoa, né? Que não só criança pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. A partir disso, a gente vai montar um plano terapêutico que se adeque melhor àquela pessoa. E o musicoterapeuta parte do princípio das 4 experiências musicais que nós podemos fazer. Então, são 4 experiências em 2 grandes grupos. Eu tenho a musicoterapia ativa, na experiência musical ativa, que é quando eu faço música. Que é quando eu canto músicas que já existem, que a gente chama de musicoterapia recreativa. Né? Então, eu pego a criação de alguém e recrio. Então, por exemplo, a criança gosta do mundo Bita, como no caso do vídeo que você viu, eu recrio o mundo Bita nas intenções ali. Tem a recreativa, tem a de improvisação, que a gente faz no aqui e agora. Tem a de composição, quando eu crio música e eu registro. Ou a musicoterapia receptiva, que é esse outro grupo, né? Que quando a criança vai receber a música que eu tô fazendo, aí tá ativando um monte de coisa ali no cérebro, no corpinho, nas dimensões humanas dela. O musicoterapeuta, ele vai trabalhar com as experiências musicais a partir de cada pessoa. Então, tem criança que eu vou trabalhar, por exemplo, comunicação, preciso trabalhar o contato visual, uma criança que não olha. E talvez seja mais interessante a improvisação e não a recriação. Ou tem crianças que eu preciso trabalhar a expressividade. E aí eu pego técnicas de composição com ela para ajudar ela ou a improvisar e compor. Então vai depender muito de cada paciente e de como essa pessoa se engaja na música, se interessa. Você vai adaptando. Isso. Então não tem receita de bolo. Para cada pessoa é de um jeito. E isso é através da anamnese que você vai identificar. Da anamnese, da avaliação inicial, que vai ser a parte... Tem as avaliações quantitativas que a gente faz, mas também a avaliação de observação. Vou observar o que mais chama a atenção dessa pessoa para conseguir trabalhar com ela. E essa avaliação, ela é periódica? Ela tem tempos? Como que é feita? Isso. Como qualquer outro processo terapêutico, a gente faz a avaliação inicial. Depois a gente vai elaborar um plano terapêutico. A gente vai aplicar esse plano terapêutico e depois de um tempo a gente reavalia para comparar. Será que eu consegui alcançar esses objetivos com essa criança, com essa pessoa? Consegui, legal. Tem mais coisas para trabalhar ou é alta? Tem mais coisas para trabalhar? Então, um novo plano. Assim como acontece em qualquer área da saúde. Bacana, Sara. Eu fiz uma pergunta aqui e eu gostaria que você me respondesse. Qual que é o papel da sua voz como musicoterapeuta para dar voz aos seus pacientes e colegas de profissão? Uau! É interessante, assim, porque por mais que a gente tenha todo esse estudo do que é a pessoa humana, né? Então, biopsicoespiritual, né? E técnicas, e o cérebro, e neuroplasticidade, etc e tal. Quando a gente está diante de um paciente, eu preciso trazer tudo isso para conseguir entregar o meu trabalho, mas eu preciso trazer a Sara pessoa. Né? Entender a relação que acontece ali com a pessoa que está na minha frente, né? E muitos dos meus pacientes não falam. Né? Muitos dos meus pacientes
tem uma comunicação muito limitada. Mas quando a gente começa a fazer música juntos, a gente começa a ter uma relação musical, parece que a minha voz está ajudando ele a comunicar o que ele quer expressar. E é muito bonito isso, assim, às vezes, né, até o vídeo que eu postei, que você comentou no começo. Eu ia falar isso agora, aquele vídeo seria isso, então. Isso. Né? Porque, assim, é uma criança que não fala, a gente estava trabalhando a comunicação alternativa com ela, né? Eu estava numa sessão junto com a fonoaudióloga, a Daisy, maravilhosa. E foi muito especial ali, porque a gente estava trabalhando a comunicação alternativa para ela poder falar por meio do aplicativo. Então, ela estava pedindo para eu cantar mais, né? Mas em determinado momento da música, não era só o treino, né? E para ela não era só o treino, era uma música que ela gostava muito. E era meio que assim, nossa, ela entendeu que eu gosto dessa música. Ela entendeu que eu quero mais essa música. Tanto é que ela ia lá e apertava com o dedinho. Muito bonitinha. E aí, em determinado momento da música, né, que fala, quem disse que não podemos, nunca duvide de nós. Somos especiais, quase super-heróis, que a música fala. O que me chamou a atenção nesse vídeo foi na hora que você cantava isso e ela vinha e te abraçava. Uhum. O que seria isso? Ela tá entendendo? Foi para além do físico, né? A gente se conectou enquanto pessoas. Poxa. É meio que assim, o que eu tava falando, de alguma forma, era o que ela tava falando, né? Então, o olhar, eu acredito muito naquela frase que é atribuída ao Jung, né? Domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, Sim. né? Mas diante de uma pessoa humana, seja apenas outra pessoa humana. Sim. Né? Então, cara, quanto que a gente pode perceber de outra pessoa, só com um olhar, só com estar atento ali com o outro, né? Então, quando eu falo assim que ser musicoterapeuta, de alguma forma, é que a minha voz seja emprestada para dar voz ao outro, ou seja numa sessão de musicoterapia, ou seja nesse momento aqui que eu tô fazendo, né? Não é só a Sara, né? Eu tô falando pela menininha que você viu no vídeo, eu tô falando pela família dessa pessoa, eu tô falando pelos musicoterapeutas, né? Então, existe uma convocação para além do trabalho, existe uma convocação de vida, né? De poder levar conhecimento e levar inclusão mesmo, né? Inclusão é isso aqui, a gente poder discutir sobre isso e falar, olha, pessoas. Sim, verdade. Sara, enquanto a gente conversava ontem, você mandava para mim alguns textos ali pelas redes sociais, eu estava lendo, mas teve um textinho que você mandou que me chamou muito a atenção. E eu quero ler esse texto aqui e gostaria que você falasse sobre ele. Você falou bem assim uma hora, ó, ser musicoterapeuta é encontrar dentro de si a musicalidade que alcança a musicalidade do outro, gerando saúde e potencializando processos. Agora traduz. Traduz. Perfeito. A gente vai falar daqui a pouco também sobre a logoterapia, né? Que é uma coisa que fez brilhar muito sentido para mim como profissional e como pessoa. Quando a gente fala de música, né? A gente precisa entender, enquanto pessoas, que a música ela é própria do ser humano, né? Alguns aí que estão assistindo vão falar assim, Sara, mas tá, beleza, música é própria do ser humano, mas e o passarinho? O passarinho não canta? Não, o passarinho não canta. O passarinho pia, a vaca muge, o cachorro late, e a gente olha pro passarinho piando e fala, nossa, isso é música, ele está cantando. O passarinho não tá pensando que tá fazendo música. Sim. Né? A gente traduz isso como música. Né? Então, a música ela é algo propriamente humana. Né, algo nosso, e que além disso pode gerar saúde, né, inclusive para o cachorro, para o gato, papagaio, né, mas quem vai fazer isso é a gente, então exige uma ação propriamente humana, né, então vamos lá, a gente é bio, psico, espiritual, certo. Né, o Frankl traz isso na logoterapia, né, a dimensão biológica que tem a ver com toda a parte dos nossos hormônios, do nosso cérebro, né, da importância do sono, da alimentação, que a gente come e vai mexer também com o nosso humor, né, nosso corpo. A gente tem a dimensão psicológica, que tem a ver com os nossos afetos, né, e com as nossas memórias, os nossos afetos ali, e a dimensão espiritual, que é propriamente humana, que tem a ver com o sentido da vida, o sentido que eu dou para minhas coisas, para minha vida, né, para as coisas que acontecem na vida. Então, mesmo que eu tenha uma dificuldade biológica ou psíquica, eu consigo colocar sentido nas dores, nos sofrimentos, porque eu tenho essa dimensão espiritual. Quando eu falo que a música é propriamente humana, e a dimensão espiritual é o que nos difere dos outros seres, eu tô falando que a música ela nasce dessa dimensão. Sim. E o Viktor Frankl fala que a dimensão espiritual, ela é uma dimensão que não adoece. Mesmo que o meu corpo, mesmo que minha dimensão psicológica tenha alguma deficiência, algum transtorno, qualquer coisa, a dimensão espiritual é sempre intacta.
Então, se eu tenho uma criança que tem autismo, que tem várias dificuldades, a dimensão espiritual dela é intacta. É preservada. É preservada. E dentro da musicoterapia, a gente tem uma área, uma teoria, né, da musicoterapia, um modelo, que é do Nordhoff Robbins. Eles são teóricos da musicoterapia que fizeram todo o modelo deles, toda a abordagem deles em cima da musicoterapia de improvisação, iniciando nas escolas voltadas para a educação especial, né, dentro da linha da antroposofia. E eles falam muito dessa questão da dimensão espiritual de outra forma, né? Eles dizem que quando a gente está diante de uma criança, e aqui a gente pode traduzir pessoa, né? A gente vê a casca mais externa, que eles chamam de condition child. Condition? Child, que é a condição da criança. Mas a condição da pessoa. E essa condição, eles fazem um desenho que ela é toda irregular, com algumas partes abertas, ela é um contorno irregular. Porque às vezes a nossa dimensão biológica e psíquica, ela pode estar irregular. Eu posso ter meus traumas, um transtorno, ou eu posso ter as questões mesmo, meus afetos, enfim, as coisas desordenadas, né? Mas lá no núcleo do ser, existe uma dimensão que eles chamam de Music Child, que o Frankl chamaria de dimensão espiritual. Certo. E lá, a Music Child, que está no núcleo da Condition Child, imperfeita, ela é perfeita, ela é intacta. Então eles falam, olha, musicoterapeuta, quando vocês forem atender uma criança e vocês começarem a estabelecer um momento de relação por meio da música, e eles trabalhavam principalmente a improvisação musical, nesse momento, quando vocês começarem a estabelecer relação, não é a Condition Child que está se manifestando ali para você, é a Music Child, é a pessoa íntegra. Certo. E qual que é meu papel como musicoterapeuta? Expandir essa Music Child para mudar a Condition Child. Então, quanto mais essa criança expande o que o Frankl chamaria de dimensão espiritual, melhor vai ser para ela, porque vai mudando essa condição da criança. Sim. Né? Então, eu tenho que considerar que a criança tem isso, que a pessoa que eu tô atendendo tem isso, e eu tenho que considerar que eu tenho isso também. Né? Eu sou pessoa. Claro. Eu tenho uma condição que é imperfeita. Eu fico doente, eu tenho meus traumas, eu tenho meus perrengues. Como qualquer pessoa, a gente faz terapia, direção espiritual, pra gente conseguir estar bem pra cuidar do outro. Mas aí, quando eu tô colocando a minha musicalidade, aquilo que há de mais humano em mim, que nasce dessa dimensão espiritual, e eu coloco em contato com a dimensão espiritual do outro, com a musicalidade do outro, eu consigo estabelecer uma relação que, se o musicoterapeuta for ordenado, tiver essa visão também para a pessoa, além das técnicas, vai construir uma relação e potencializar o processo terapêutico da pessoa. Que bacana. Sara, a música, ela é muito poderosa. Semana passada, nós fizemos um bate-papo aqui com o Ailton, da banda Nova Face. Eu acho que você conhece ele. Entra depois lá no podcast, foi muito bom. E teve uma hora que eu perguntei pro Ailton, ele é músico há muitos anos, ele canta, é um músico fantástico, se ele já tinha experimentado alguma coisa extraordinária através da música. E ele disse que ele estava numa cidadezinha de Minas Gerais e eles estavam cantando uma música, uma composição deles, a música Digno, uma música linda, linda, linda. E estava lotado aquele local, eu acho que era um rincão lotado, e na frente ali do palco tinha uma senhora de cadeira de rodas. Uau. E quando eles começaram a cantar o Digno, é claro que tem toda a fé também aí, mas cantando aquela música, aquele local começou a tremer, o povo começou a aplaudir, começou a gritar glória de tudo. E aquela mulher levantou da cadeira de rodas e saiu andando. A pergunta que eu te faço, você como músico terapeuta, você já deve ter atendido muitas pessoas. Você tem algum caso assim que você se recorda, que você lembra e fala, olha, a musicoterapia valeu a pena para essa pessoa, deu certo, deu resultado, ajudou essa pessoa? Tem alguma experiência, algum testemunho que você poderia dar? Nossa, tem vários, é difícil falar um. Mas tem um que me marcou em especial, que não é com crianças, mas que me marcou muito, assim, e até por uma questão da minha fé pessoal também, né? Lógico que quando a gente tá ali com a criança, a gente não deixa de fora quem a gente é. Então entra a Sara inteira. A Sara com toda a história que eu contei pra vocês. Mas ali fez muito sentido, assim, trouxe muito significado pra Sara pessoa, assim, né? Eu tava fazendo a pós-graduação em musicoterapia ainda. O ano era 2019. E eu fiz o estágio na parte do ambulatório do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, né?
E era um atendimento pontual, era uma intervenção, não era nenhum processo. Foi uma Certo. coisa pontual, mas pra mim, assim, fez muito sentido. Exatamente por ver o tanto que a gente pode ajudar a pessoa, mesmo que seja pontualmente, né? Eu ia atender um paciente que estava em estado terminal de câncer no osso do fêmur. Tá. Então, estava bem delicado. E ele já estava, sabe, assim, além de toda a questão biológica ali, que estava tudo doendo, morfina já não resolvia mais, né? A respiração dele estava bem curta. E, né, quando a gente não respira bem, o que é dor piora, porque não está oxigenando, Sim. né? Então, tem esse fator também. E a gente fez uma breve anamnese com ele para saber, né, o que ele gostava de música, quem era ele, pra gente poder pensar em alguma intervenção Qual que era a rápida. idade dele mesmo? Ele devia ter uns 40 anos. 40 anos. E a gente conversou brevemente para ver o que a gente poderia fazer por ele naquele dia, porque era só aquele dia que a gente ia ver ele, né? E aí, conversando com ele, ele me falou que ele era motorista de ônibus e ele fazia romarias, né? Ele era católico e fazia romarias para Aparecida e era a semana de Nossa Senhora Aparecida. Nossa. E ele estava muito pesaroso porque ele estava internado, não sabia se iria sair. E era bem a fase que ele iria com os romeiros, né? Então estava sendo muito difícil ali para ele, né? Toda aquela questão, fim de vida, né? E todo aquele peso, assim, né? Da história dele, né? E ele disse que gostava muito de uma música que trazia muita paz para ele, que era a Romaria. Sou caipira, pirapora, nossa. E foi muito forte, assim, né? Que a gente voltou, tava em dupla terapêutica. E aí, a gente saiu para discutir o caso dele, para poder fazer a intervenção. A gente falou, olha, ele tá com muita dor. A gente fez a escala de dor com ele, de 0 a 10, quanto que tá a sua dor? Nossa, 1000. imagina, Tá muito, né? Não consigo. E a respiração dele bem curta. A gente falou, bom, vamos fazer uma técnica de musicoterapia para tentar ampliar essa respiração dele, para ver se consegue amenizar um pouco essa dor, pra gente conseguir trazer mais oxigenação para ele. Então, a gente fez uma técnica com ele. A gente pediu para ele fechar o olho e eu fui vocalizando a respiração dele. Então, ele fazia... E eu cantava... Aí ele foi aumentando a frequência a respiração dele, né? Ficando mais profunda a respiração a partir do momento que eu comecei a sincronizar com a respiração dele. Então, fui induzindo a respiração. Até que ele conseguiu respirar por completo, né? Em preencher melhor o pulmão. Então, a gente foi vendo que ele estava mais relaxado, mudou a rigidez do corpo dele, ele estava respirando melhor. A gente falou, bom, agora que tá assim, a gente pode ir para outro caminho aqui na sessão com ele, né? Então, consegui melhorar a questão biológica. Vamos tentar direcioná-lo para uma imagem guiada, que é uma das técnicas da música, né? Então, ele com os olhos fechados, a gente tocando ali, comecei a conversar com ele, olha... Agora, tenta imaginar que você está em um lugar que você gosta, que te faz bem, né? Que te deixa em paz, que faz sentido para você, né? E que imagina agora que você não está aqui no hospital, que você está nesse lugar que você queria estar. E aí eu fui falando com ele, e é uma das técnicas mesmo de musicoterapia, porque a gente consegue relaxar e é como se a pessoa conseguisse ver mesmo, como se ela estivesse sonhando, né? E a gente viu que ele estava muito, porque a gente percebeu os sinais clínicos dele, fisiológicos, né? Que ele conseguiu ir. E aí, aos pouquinhos, a gente foi trazendo ele de volta, né? E aí, quando ele abriu os olhos, a gente perguntou novamente a questão da dor. Minto, a gente não perguntou. Aí, a gente deixou ele lá um pouco, nessa experiência dele. E a gente cantou Romaria, porque ele tinha falado que gostava muito. Gostava dessa música. E a gente cantou e a lagriminha escorrendo. Ai, meu Deus. E eu lá, segura, Sara, vamos lá. O momento é pra ele, não é pra você. E aí, depois, né, quando a gente terminou o momento, a gente perguntou pra ele quanto que tava a dor dele depois daquele momento. E foi assim, 20 minutos. Foi muito rápido. E aí ele falou que a dor dele era muita, mas que tinha reduzido assim pra 8. Nossa. Né? Então conseguimos melhorar um pouco a dor dele. Legal. E aí a gente perguntou pra ele como é que foi aquele momento, aquela experiência. E ele falou que quando ele fechou os olhos e eu pedi pra ele ir para algum lugar, ele se viu entrando na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Nossa. E que naquele momento ele falou, esse era o lugar que eu queria estar. E eu senti uma paz muito grande porque aquele lugar me traz paz. Né? E ele ficou muito emocionado. E aquilo foi, sabe, eu saí dali e eu fiquei, caraca. Por 20 minutos eu consegui reduzir um pouco a dor, né, dessa pessoa e conseguir fazer com que ele tivesse
uma diminuição da dor psíquica dele também. Sim, de que, sim. cara, eu tô no hospital, mas por alguns minutos eu consegui sair do hospital e estar num lugar que eu gosto, que faz sentido pra mim, e trazer um pouco de sentido pra ele ali. E eu vi o peso que tem a minha profissão, né? E dos musicoterapeutas, né? E como a gente pode... E não só do musicoterapeuta, mas do ministro de música, Sim. do músico, né? A gente não tem noção do quanto que a gente impacta a vida das pessoas e quantas vezes uma música, uma vocalização, né, pode ajudar a pessoa a ir para lugares que vão trazer, sei lá, várias coisas Eu ali já para vi ela. casos de moças, lá na nossa comunidade mesmo, que cantam na missa. E as pessoas falarem depois da missa, olha, eu estava pensando em tirar minha vida. Olha isso. Né? Você cantando ali me trouxe algo de diferente. É fantástico. Sara, você é musicoterapeuta e agora você é pós-graduanda em logoterapia. Isso Em mesmo. logoterapia. Você já falou bastante, várias vezes citou aqui Viktor Frankl, a logoterapia. Alguns dias atrás, nós tivemos um bate-papo com a Rafaela Cassimiro, conhece a Rafa? Sim, sim. A esposa do Juninho. E ela conta como que a vida dela mudou a partir do momento que ela conheceu a logoterapia. O que é a logoterapia? E a tua profissão, a tua pessoa, como que é? Houve alguma mudança depois que você teve contato com a logoterapia? Sem dúvidas. Ah. Sem dúvidas. Assim, quando eu me formei na graduação em musicoterapia, que a musicoterapia ela é uma graduação, Certo. né? Então, e tem a especialização também. E a gente estuda 3 áreas, 3 grandes áreas, que é a parte das neurociências, para entender como que funciona o nosso corpo, a parte da psicologia, para entender como que é, né, e todas as teorias da psicologia também, para entender os caminhos que a gente pode trilhar ali, e as metodologias da musicoterapia partem disso, e a própria musicoterapia e a música, né? Para entender como que eu posso usar da música para ajudar as pessoas. Quando eu estava na faculdade, né, a gente viu um pouquinho de tudo. Aí quando chegou nas aulas de psicologia, eu falava, cara, isso faz sentido, mas não é isso. Sabe, assim, tá, Freud, mas não é. Jung, mas não é. Skinner, tá, a gente age assim, tem o reforçamento, comportamento operante, mas eu não sou só isso. Tem algo a mais, né? E eu comecei a ficar com aquele incômodo, assim, de, ok, faz sentido, mas parece que não é tudo. Então, tentei encaixar as peças e vamos lá, o que faz sentido, vamos fazer. E aí, quando eu conheci a logoterapia, parece que fez sentido, assim, amarrou, porque é uma visão integral de pessoa humana, né? E conhecendo a história do Viktor Frankl também é interessante, porque, assim, o Viktor Frankl, que é o idealizador da logoterapia, ele era um neurologista e psiquiatra austríaco, né, que viveu ali no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Campo de concentração. Foi para campo de concentração, né? E ele viveu essa experiência de estudar com o Freud, né? Foi discípulo do Freud, e ver ali na psicanálise, nossa, faz sentido, mas chegou no momento que ele falou, não é só isso é uma visão reducionista da pessoa. O que ele tá falando é um recorte, mas não é o todo. E aí ele rompe com Freud. Aí vai pro Adler, psicologia humanista, que fala que o ser humano é um ser que busca poder, né, e não quer ser inferior. E ele fala, bom, faz algum sentido, mas não. E aí ele rompe com Adler e vai criar a terceira escola de psicoterapia de Viena, que é a logoterapia. Né? E a logoterapia ela é o estudo do sentido da vida. Certo. Ele diz que toda pessoa humana é um ser em busca de sentido. Certo. Aonde você conheceu a logoterapia? E a logoterapia, graças a Deus, eu tive o contato com a Escola de Formação de Líderes do Instituto Libicom. O projeto. O projeto. Que a gente costuma falar, o projeto. O projeto. Várias pessoas que nós conhecemos, eu, você, a própria Rafa e Juninho que vieram aqui, o Rogério, o pessoal que está aqui nos bastidores, todo mundo faz parte desse projeto. Eu conheço o projeto, Sara, desde 2011. E eu posso falar para você, sem medo de errar. Tem o Luciano antes do projeto e o Luciano depois do projeto. Tá? Nós temos ali o idealizador de tudo aquilo, que é o Reinaldo. É uma pessoa fantástica, fantástica. Eu me recordo que ainda no início, lá nós tínhamos o Semente de Vida Nova. Eu não cheguei a fazer. Não chegou a fazer o Semente? Não, perdi. Muito bom, ali conhecendo a história de São João Paulo II, de São Felipe Neri, e depois a própria escola mesmo de formação de líder, com as aulas.
como essa escola impactou a minha vida. Como pessoa, como professor, como pai de família, como esposo. Só para você ter uma ideia. E eu percebo isso com todas as pessoas que fazem a escola. Eu tenho um grande amigo chamado Senhor Oscar. Já é um senhor. E ele foi para a escola de formação de líderes e quando terminou a escola e ele voltou, ele levou para a esposa dele um buquê de flores. Ele sentiu de dar um buquê de flor. Oh. A esposa dele me procurou. O que vocês fizeram com o Oscar? Aconteceu alguma coisa com esse... Ele nunca na vida me deu um buquê de flor. Você percebe que é rápido o negócio, a pessoa já sai dali impactada. O que é a escola para você? Qual foi o impacto da escola na sua vida? Nossa, muito, assim, virou, né? A Sara virou do avesso, assim. Porque eu costumo falar, né, que eu tenho 2 grandes momentos de virada de chave da minha vida. Certo. Que foi da minha experiência com Deus, a experiência real, né? Porque uma coisa é a gente tá na igreja, sim. tá fazendo ali, e outra coisa é você encontrar o próprio Deus, você ter a sua experiência. Então, foi uma experiência com Deus e a Escola de Formação de Líderes em 2019. Foi quando virou a chave, né? Então, eu tinha acabado de me formar na graduação em musicoterapia. Eu tava com vários questionamentos sobre as teorias, né? Essa visão de pessoa que, para mim, tava faltando, né? Ao mesmo tempo, questão pessoal mesmo, né? De quem é a Sara, do que eu tô fazendo, para onde eu vou, o que Deus me chama, né? Aquela coisa. Ele me respondeu sobre a musicoterapia, mas e agora o que eu faço com isso? Já sou musicoterapeuta, o que eu faço com isso? E também essa questão assim de ter algum lugar seguro que eu pudesse confiar nas pessoas para ser formada também, né? Porque a gente vê tanto assim, a gente vai num canto, tem uma opinião política, filosófica, antropológica. Sim. A gente vai em outro canto, tem outra opinião, que bate com a outra. Aí a gente vê essas guerras acontecendo e, gente, onde está a verdade? Onde está a verdade? Onde estão as pessoas que podem me ajudar a encontrá-la? E aí eu lembro que um dia eu tava num grupo de oração, né? Tava tocando, e eu nunca ia lá, me chamaram pontualmente para eu tocar aquele dia, porque precisavam. Sim. E aí o Jorge, que é lá de São Bernardo, que também Jorge, é do projeto. Um abraço, Jorge. Maravilhoso. Ele estava pregando nesse dia. E aí, no final do encontro, ele falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ter 2 encontros vão ter 2 encontros muito importantes aqui na nossa cidade, para quem quiser, né, se formar mais na parte espiritual e também na parte de fé, de razão, né, e da parte política, de forma segura, né, e tudo mais, que você possa confiar ali nas pessoas. Então, ele foi falando, eu falei, eu tinha pedido isso. A gente tem um projeto do Instituto Libicon e a gente vai ter a Escola de Formação de Líderes e os Sementes. Aí eu fiquei assim, é isso que eu tenho que fazer. Me deu assim, vai! Aí no final, eu fui conversar com o Jorge. E falei, Jorge, me conta, me explica, eu preciso saber. Eu nem conhecia o Jorge, eu fui lá de cara lavada mesmo, eu falei, me chama pra isso. Quero participar. Quero fazer, como é que eu faço pra fazer parte? E aí, no Sementes eu não consegui ir, porque tinha um evento, né, no mesmo final de semana, mas na escola de formação eu podia, então foi em Santo André, São Caetano, foi em São Caetano. E aí eu fui e falei, cara, quando chegou as aulas de antropologia com a professora Heloísa, nossa, que ela começou a falar do que é a pessoa humana, o ser único e irrepetível, que a gente tem sim dimensão biológica, psíquica, mas também tem dimensão espiritual, isso não tem a ver com religiosidade, né? Todo mundo tem, porque é a capacidade de a gente colocar sentido, né? E ela começou a explicar aquilo tudo e falar de Viktor Frankl, eu falei, é isso, né? É esse o caminho. O Viktor Frankl, ele traz toda uma sistematização de uma escola de psicoterapia, né? Mas ele nada mais fez do que trazer aquilo que já é. Sim. Nós somos. Eu não sou só o meu corpo que foge da dor e busca o prazer, né? Eu não sou a parte psíquica que foge da inferioridade para buscar um poder. Sim. Não, eu tenho sentido, eu posso colocar sentido na minha vida. E eu preciso olhar para o meu paciente assim. Ele não é só o autismo. Ele não é só os traumas, né? Ele não é só os comportamentos inadequados, né? A fase comportamental. Ele é uma pessoa. Essa vida é única e irrepetível e tem um pra que essa pessoa existir. Né? E se eu não tivesse olhar para o outro e para mim mesma também, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Né? Então, impactou muito eu enquanto pessoa, né? Impactou muito eu enquanto profissional, eu enquanto filha, eu enquanto
serva de Deus nos grupos de oração, quanto estudante. Eu comecei a entender que eu tenho um propósito, eu tenho um chamado a cumprir. Sim. E que todo mundo tem também, né? Você já fez a escola quantas vezes, sabe? Nossa, eu não sei falar. Mas é incrível. Cada vez que a gente faz, a gente aprende cada vez mais. Nossa, sim. Eu me recordo que a última vez que eu fiz a escola, eu comecei a fazer anotações. Eu levei ali meu notebook, eu ficava digitando. Eles iam falando, eu correndo digitando. No primeiro dia, as minhas anotações deram 25 folhas. Uau. É muita coisa boa, é muita coisa boa. E cada vez que você vai, assim, é o mesmo conteúdo, mas você fala... Né? Tudo bem que já tiveram muitas alterações também. Cada escola é muito única, né? Sim. Mas assim, mesmo que você já tenha visitado aquele conteúdo alguma vez, né? Você vai de novo, você já não é mais a mesma pessoa. Sim, você acaba tendo uma outra visão, não é verdade? Que bacana, Sara, que ótimo. Vamos lá. Sara, a Sara é musicoterapeuta, a Sara é logoterapeuta e a Sara é idealizadora de um projeto fantástico chamado Girasom. Girasom. O Girasom é a união dessas duas artes, poderíamos dizer assim? Seria isso? É a união da musicoterapia com a logoterapia. Você falou para mim agora há pouco que esse projeto que você está criando, ele tem o objetivo de levar as crianças, os jovens, os adultos ao seu dever ser. O que é o Girasom? Olha, é engraçado, né? Porque eu comecei contando como Deus foi fazendo as coisas na minha vida e eu fui respondendo, né? O Viktor Frankl tem uma frase que eu acho que é, assim, é muito real para a vida de todas, né? Mas para mim faz muito sentido na minha vida. De que o tempo inteiro, ele fala, né? O tempo inteiro a gente fica se questionando qual que é o sentido da nossa vida, né? O que a gente pode esperar da nossa vida, da vida. Então, o que eu posso esperar da vida? O que a vida me reserva? Como se eu estivesse perguntando alguma coisa para a vida. Certo. E ele diz que não, na verdade é o contrário. É a vida que me pergunta. A mim só cabe responder. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. Eu não sei nem se eu vou estar viva, né? Mas quando acontecer alguma coisa, o que me resta é só responder, né? A vida espera alguma coisa da gente e a gente precisa dar uma resposta. Certo. Então, a Girasom, ela nasce meio que assim, né? Quando eu fiz esse questionamento para Deus, né? Essa pergunta para Deus, Senhor, qual é a profissão? O que o Senhor quer de mim para que eu possa te servir dentro e fora da igreja, né? E ele me deu a musicoterapia. Eu comecei todo um processo de formação pessoal também. E aí, em 2020, me veio uma inspiração primeiro espiritual, primeiro pessoal, religiosa, né? Que eu gosto muito de girassóis. E eu comecei a pensar no que é o girassol, né? Uma florzinha que vai girando na orientação do sol. E eu fiquei, cara, o cristão tem que ser como um girassol, né? Girando em torno da direção da luz de Deus. Deus pergunta. Bonito isso, hein? Exatamente. Então, assim, Deus pergunta, eu respondo. Se eu não estiver orientada à luz dele, eu não vou saber o que ele está me perguntando, não vou perceber no ordinário, no cotidiano, e não vou poder responder da melhor forma. E aí, dessa reflexão pessoal sobre o girassol, me veio a reflexão do Girasom, que eu, enquanto musicoterapeuta, sou convocada a girar em torno da musicalidade de cada pessoa, do som que me apresenta, né? Mas no sentido, assim, dessa pessoa única e irrepetível, né? E dessa musicalidade, dessa music child que tá na minha frente, que tá diante de mim. E me veio, cara, Girasom. Deus quer alguma coisa comigo com relação a isso. Mas isso foi em 2020. Aí nisso já me veio várias coisas assim veio o logo, veio tudo da Girasom. Mas aí foi meio que assim, olha, eu tô te dando isso aqui em 2020. Eu tô te dando isso aqui, mas não é agora não. Eu vou te formar primeiro. Tá. Né? Eu vou te ajudar a você se orientar primeiro para esse som, para esse sol, para essa, né? Então, foram 4 anos de formação pessoal. De eu conhecer o Viktor Frankl, que eu não tinha conhecido ainda, né? De começar a fazer a pós-graduação na logoterapia, que fez muito sentido para mim pessoalmente, para entender essa questão, né, dos pacientes e ter um olhar ampliado mesmo, do paciente, da família, dos pais, né, dos sentidos que são apresentados ali, e das dificuldades que são apresentadas também com relação ao sentido da vida, né? Então, fui passando por um processo de formação até chegar nesse momento de falar, caraca, a logoterapia fala sobre o sentido da vida, sobre a dimensão espiritual. A musicoterapia trabalha na pessoa humana, a partir de algo que nasce que é propriamente humano, que é a música, né? Então,
por meio da música e da musicoterapia, orientada a esse olhar integral do ser humano que a logoterapia traz, eu posso ajudar muitas pessoas a entenderem o seu dever ser, aquilo que elas nasceram para ser, porque cada pessoa é única e irrepetível, Sim. tem um sentido único para cada vida, e entendendo que a giração não diz sobre a Sara, a giração diz sobre a pessoa. Né? Se eu ficar ensimesmada, né, eu vou ser aquele exemplo que a gente, né, traz na escola, que é do Viktor Frankl, né, do olho adoecido. O olho, ele é feito para enxergar o que está fora. Sim. O ser humano é feito para o que está fora também. No momento que o olho começa a enxergar sobre si mesmo, é porque ele está adoecido. Né? Eu tenho uma catarata. Sim, verdade. Né? E o ser humano, quando ele fica ensimesmado, quando ele começa a ter essas atitudes egoístas, olhar só para o próprio umbigo, ele não consegue encontrar o que ele nasceu para ser. Porque eu preciso servir ao outro, eu preciso sair de mim. Né? Então, a giração é isso. Ajudar com que as pessoas saiam de si. Né? Então, vai ter a parte clínica, né, dos atendimentos e tudo, mas vai também a parte do projeto, essa parte de ajudar as pessoas a reconhecerem quem elas são e, por meio da música, também poderem alcançar o seu potencial. E isso foi depois, você conheceu, foi em 2020 que veio essa inspiração? Veio em 2020. E daí teve todo um amadurecimento, conhecendo o projeto, tudo. Fantástico, Sara. Então foi toda uma caminhada, e eu fui dando... Deus foi, né, a vida foi me perguntando, eu falo Deus, né, mas Viktor Frankl chama de a vida, né, Sim. E aí essa vida, esse supra-sentido, ele denomina também como Deus, mas cada um vai colocar, Claro. Né, o seu sentido ali, o que é o sentido da vida para si. Mas assim, a vida vai perguntando, você vai respondendo. A vida foi me perguntando, então me perguntou ali naquele dia, naquele encontro com o Jorge. E eu dei uma resposta, Sim. conheci a escola. Com a escola eu conheci a logoterapia. A vida me perguntando, e aí, você vai conhecer mais a logoterapia ou vai deixar quieto? Eu respondi que sim, e hoje eu tô conseguindo juntar. Então, a gente vai montando a peça do quebra-cabeça. Sim, né? Bacana. Sara, conversando com você é apaixonada pelo que você faz, não é? Aham. Eu vejo que você fala com muito gosto, com muito amor, com muita paixão mesmo pela tua profissão, pela tua missão. Que lindo, que lindo. Você fez parte de uma comissão lá em São Bernardo chamado Abril Azul. É um projeto bem legal com o Jorge. O Jorge, para quem está nos ouvindo aqui, ele é vereador lá em São Bernardo do Campo. Uma pessoa fantástica, um grande homem de Deus, viu? Um grande homem de Deus, um grande músico. Grande músico. Aham, a gente bota ele pra tocar também. É mesmo? Legal. Mas você fez parte dessa comissão, então, do Abril Azul, que é um projeto de conscientização da causa autista, seria isso? Isso mesmo. E você fez parte dessa comissão. O que é esse projeto que vocês criaram em São Bernardo do Campo? Que Perfeito. projeto é esse? O Abril Azul, ele acontece no mundo todo, né? Porque o dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Certo. E aí o vereador Jorge, ele instituiu uma lei lá na cidade, que institui o mês inteiro, né? O Abril Azul, para várias ações que a gente faz na cidade, para a gente poder trabalhar essa causa do autismo, né? Então, a primeira ação que a gente fez foi em 2022, né? Foi o primeiro ano que a gente fez. E aí eu, junto com outros voluntários, e aí uma galera da musicoterapia também, a gente tem ajudado desde então nessas organizações para a gente fazer ações para aumentar, né? Para ampliar o que é o autismo, conscientizar que são pessoas, né? E, antes de mais nada do autismo, né? São pessoas, então preciso considerar como pessoa para poder incluí-los, né? E aí a gente fez várias ações na cidade para a gente poder trabalhar isso. Então, a partir disso, isso muito junto com a equipe do Jorge, Sim. as clínicas que trabalharam, o pessoal do Te Acolher Brasil também, que é é uma rede de apoio de mães É mesmo? de pessoas autistas para 7 cidades do ABC. Tá saindo do ABC também, tá crescendo bastante. Com a Luana Eloá, que é a idealizadora. E a gente fez várias ações ali, e a partir disso, né, das primeiras ações do Abril Azul, a gente viu os shoppings fazendo as vagas do autismo, teve a carteirinha do autista, né, que eles conseguiram levar lá para a cidade, para ter o cadastro. Tem um shopping lá na cidade, que é o Shopping Golden, que eles fizeram a sala, eu não lembro, a sala do aconchego, eu não lembro como é que é o nome que eles chamam. Mas é uma salinha para as pessoas autistas, se elas estiverem no shopping e se desorganizarem, elas podem ir para essa sala. Poxa, que legal. É muito legal. E a gente vem fazendo ações. Então, por exemplo, ano passado, no primeiro ano, a gente fez um flash mob com voluntários. Então, eu ia te perguntar isso, desculpa até te cortar. Aham. Eu estava olhando ali na sua rede social, no seu Instagram, e eu vi você, mais um grupo de musicoterapeutas cantando no shopping. Olha, muito legal.
O primeiro ano, a gente falou assim, olha, vamos fazer um jingle do Abril Azul, vamos juntar uma galera e fazer um flash mob do nada, né? Que flash mob é do nada. No shopping, na praça de alimentação. A gente conversou, o primeiro shopping foi o Plaza São Bernardo Plaza Shopping, que é lá na cidade também. E aí a gente fez esse flash mob lá. Aí foi muito legal, foram mais de 100 voluntários. Entre musicoterapeutas, profissionais da saúde, pais, curiosos, né? Defensores da causa e pessoas autistas. A gente tinha um menino lá tocando violão com a gente que era autista. Então foi o primeiro. O do ano passado a gente fez no Golden, que tem toda essa estrutura também de acolhimento, né? De suporte ali para as pessoas autistas, né? E a gente fez um show inclusivo. Então a gente fez o flash mob, ensaiamos com os voluntários. Um show inclusivo? Um show inclusivo. Ensaiamos com os voluntários e aí a gente já emendou num show, né, dos musicoterapeutas, que teve a participação também de psicomotricista. O que seria esse show inclusivo? É um show que ele é direcionado para as pessoas autistas, né? Então, dentro da nossa área clínica, né, no dia a dia, foram pacientes nossos também que foram participar, a gente fez um show adaptado para poder direcionar para as pessoas ali com autismo, né? E foi muito legal, porque dentro desse show a gente trabalhou em alguns momentos de falar o que era autismo para quem estava no shopping, de falar da importância do acolhimento, né? O próprio Te Acolher, né, falando dessa rede de apoio, das ações que a gente fazia, o que é a musicoterapia no autismo, né, o que é as outras especialidades que participaram. E aí, durante esse show, a gente teve uma experiência linda, assim, de ver crianças autistas e crianças neurotípicas, né, sem transtornos, no palco dançando juntas. Nossa. Então, assim, isso é inclusão. Sim. Que provavelmente foi o vídeo que você viu, sim, né? Sim, o palco cheio de criança, entre autistas e não autistas, e você fala, quem é quem? Não sei, porque são crianças. E eventos assim, eu acredito que é muito importante que aconteçam, né, Sara? Uhum. Eu não sei, me ajuda, você tá mais envolvida nessa situação. Antigamente não se falava muito de autismo, né? Não. Eu acho que muita gente teve o autismo e não sabia que tinha. Uhum. Hoje não. Hoje você... Esses dias mesmo eu estava vindo trabalhar em Osasco, dentro do trem, no próprio trem, você já tem ali a vaga reservada para o autista. Você vê as crianças com aquele cordãozinho, né, do autismo. Eventos como esses, você acha que desperta o poder público a melhorar o tratamento e a causa autista? Sem dúvidas, porque aí é uma questão da população se mobilizando, né? Eu preciso entender que política, né, como a gente aprende lá no projeto também, né? Política é um ato de amor. Sim. Né? Eu preciso... É um ato da gente conseguir gerar o consenso entre as diferenças, a gente alcançar o bem comum. Se eu, enquanto cidadã, eu lavo minhas mãos porque eu não tenho autismo, porque eu não tenho filho autista, porque ninguém na minha família tem autismo, então não preciso fazer nada, deixa pra quem tá lá na causa. Sim. Né? Mas que diacho de cidadã eu tô sendo? E de pessoa também, porque assim, um bem comum, né? Existe somos irmãos. Sim. Né? Então, no momento que a população começa a entender isso e começa a fazer ações que partem da população, não tem outra consequência senão o poder público olhar para isso e falar, cara, isso é importante. As pessoas estão vendo uma importância aqui. E aí as ações começam a acontecer e crescer, né? A gente viu muita coisa que aconteceu do primeiro Abril Azul para o segundo, que é incrível, né? Então, precisa ter esse movimento. É importante, sim, que as pessoas, cada um faça a sua parte. Mas quando o poder público, ele entra para valer... Aí você assegura, né? Sim, e dá aquele salto, né? Uhum. O Jorge, ele tem feito um bom trabalho nesse sentido lá. Excelente. Excelente. O Jorge, ele tem sido uma potência muito grande ali nessa questão do autismo, sem dúvidas. Que legal. Sara, a conversa tá fantástica, mas nós já estamos nos aproximando aqui do finalzinho do nosso bate-papo. Tá tão bom falar. Tá ótimo, tá ótimo. Mas eu gostaria que você, olhando aqui para nossa câmera agora, você pudesse deixar uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, tá? Falasse também das suas redes sociais, se tem alguém que quer conhecer um pouco mais da tua profissão, da tua missão. Quais são as suas redes sociais? Deixe seu contato, fale agora. Perfeito. Então, eu vou começar das redes sociais, tá? Já vai lá seguir no Instagram, @_ Sara com H, Caroline com 2 N's, JS. Me segue lá, se quiser bater um papo, tô super à disposição. Eu vou falar também para seguir a Girasom, @Girasom Musicoterapia.
A Girassol Musicoterapia é um projeto novo, a gente está começando lá, então segue e fica de olho porque a gente vai começar muita coisa boa por lá dentro disso aqui que a gente falou hoje. E a mensagem que eu tenho para vocês que estão assistindo agora, né? Antes de vir falar sobre ser musicoterapeuta, sobre a logoterapia, sobre o projeto, sobre as coisas que a gente tem feito, né, no projeto e lá na cidade também, no autismo e nos projetos que a gente tem levantado ali, eu vim aqui como Sara Pessoa, né? Eu contei um pouquinho a minha história, contei um pouquinho da minha infância, da minha família, do impacto das coisas que eu vivi lá como uma adolescente, né? Do meu tio me ensinando a tocar violão, 4 acordes, né? E todas as coisas que foram acontecendo a partir das minhas experiências e como que isso me ajudou a encontrar a minha profissão, o meu chamado, como eu tô conseguindo visualizar o que eu sou convocada a fazer. E o que eu quero falar para você agora que tá assistindo é que assim como isso aconteceu na minha vida, está acontecendo, né? E a vida continua me perguntando, eu continuo respondendo e algum dia eu vou saber para que eu tô aqui, né? Isso também acontece na sua vida. E talvez você não se perguntou ainda qual é o sentido da sua vida, né? Qual é o valor, a importância que você tem para esse mundo, mas saiba que você é uma pessoa única, irrepetível, nunca existiu, não existe e nunca existirá ninguém como você. Então existe algo nessa vida que só você pode fazer e talvez você ainda não encontrou porque você não tá, orientado para o sentido. Então começa a pensar sobre isso porque eu tenho certeza que tem coisas fantásticas para acontecer na sua vida. E é isso que eu tenho para falar. Bacana. Sara, eu quero te agradecer. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, ter vindo aqui conosco. Tenho certeza que muita gente vai estar escrevendo, ela vai estar comentando, porque a conversa foi muito produtiva. Tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? A tua missão, que esse projeto possa crescer e crescer muito, viu, Sara? Amém. Quero agradecer a você também que nos acompanhou. Pessoal, se você gostou, curte, tá? Comece a nos seguir, entra lá no YouTube, entra no Instagram. Tem muita coisa boa ali, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.